Fala, gente! Maravilha por aí. Canal Tricolaço no ar com mais um vídeo para você. Hoje, Campeonato Brasileiro. Ufa! Depois de Fortaleza 0, São Paulo 2. Ufa! 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 Vários ufas. Um ufa para o fato do São Paulo ter quebrado um tabu contra o Fortaleza. O São Paulo não ganhava do Fortaleza desde 2020. A última vitória do São Paulo contra o Fortaleza foi em Fortaleza, 3-1. Se não me engano, esse jogo o Luciano fez 2 gols. E depois o São Paulo não ganhou mais. Inclusive teve uma Copa do Brasil, o São Paulo se classificou, mas ele empatou os 2 jogos e ganhou nos pênaltis do time do Fortaleza e avançou de fase naquela época, 2021, na Copa do Brasil. São coisas assim curiosas. E depois perdeu no Morumbi, empatou no Morumbi, perdeu lá em Fortaleza, mas ganhar nunca. Aí alguém pode dizer, pá, mas esse Fortaleza vai cair. Pois é, mas ainda neste campeonato, São Paulo, dentro do Morumbi, empatou com esse Fortaleza. Então, hoje sim a gente pode respirar um resultado mais interessante contra esse time. O segundo ufa é porque o São Paulo, enfim, jogou bem e a bola entrou. O São Paulo já havia jogado muito bem contra o Cruzeiro e perdido o jogo. O São Paulo teve bons momentos contra o Santos e perdeu o jogo. O São Paulo jogou muito bem contra a LDU em Quito e perdeu o jogo. Aí o São Paulo jogou mal algumas outras partidas, enfim, não justifica tanto. Mas houve essa situação. E o São Paulo não conseguiu vencer esses jogos. Hoje o São Paulo, enfim, jogou bem e a bola entrou. E aí, com isso, o São Paulo venceu um jogo depois de 4 derrotas seguidas. Situação. E assim, 4 derrotas seguidas que vieram depois de um empate. Né? O São Paulo não ganha desde o jogo com o Botafogo. Aquele 1-0, gol do Dineno, perdido num domingo, fim de tarde, do Morumbi. Vitória importante, porque tira um pouco, afasta um pouquinho o São Paulo do Fluminense, que empatou ontem com o Sport. Então hoje, com a vitória, o São Paulo consegue ficar a 3 pontos do Fluminense, da frente. E com a derrota do Bahia ontem para o Botafogo, São Paulo hoje chega a 2 pontos do Bahia, 38-40. O Bahia é o 6º colocado, o Bahia é o primeiro dentro do grupo de classificação para a Libertadores da América. Se o São Paulo não tivesse feito a vergonha de perder para o Ceará domingo no Morumbi, se tivesse vencido, melhor ainda, teria hoje 41 pontos e teria hoje, pelo menos parcialmente, entrado no G6. Para se ver como não se pode deixar de lado resultados nesse campeonato. Todo resultado importa, todo resultado precisa ser muito valorizado. Mas no domingo deu tudo errado. No domingo o São Paulo não só perdeu, como jogou muito mal também. É um jogo para completamente esquecer. Hoje o São Paulo conseguiu jogar bem, dentro dos aspectos reservados por este jogo. Então vamos lá. Primeiro, o São Paulo começa bem, agredindo não tanto, mas agredindo com assertividade o Fortaleza. Com 1 minuto, o São Paulo teve um escanteio. Depois, com 5 minutos, um outro ataque perigoso. O Fortaleza respondeu, ainda em momentos iniciais da partida, encurralou um pouco o São Paulo ali dos 5 até os 8, mas aí aos 11, o São Paulo conseguiu, com o Tapia, fazer um gol importante, depois uma boa jogada pelo lado direito do ataque, que começa com o Cedric, que passa pelo Rodriguinho, que passa pelo Rigoni e acaba no pé do Tapia, que faz o gol. E depois vem outro tipo de jogo, porque depois disso, coisa de 4, 5 minutos depois, o Rigoni é expulso. É uma expulsão assim, na regra, ok, porque tem o movimento da solada. Mas vamos combinar uma coisa. Foi uma disputa de bola, o Rigoni vai com o pé mole e o Daverson faz o teatro. Faz muito bem feito. Mas uma coisa me incomodou nesse lance.
O Daronco não expulsou o Rigoni. Ele é chamado pelo Wagner Hayway, que precisa ser destacada o papel desse cara, porque é o seguinte, esse aí é daqueles árbitros de vídeo que fazem uma coisa que só tem no Brasil, que é ele tem a missão, ele se coloca na missão de corrigir o árbitro. Porque atenção, eu já falei isso 812 vezes aqui no canal, mas vou falar de novo para quem ainda não pegou. A função do VAR não é corrigir o árbitro, muito menos convencer o árbitro. Não é papel do VAR convencer o árbitro do que ele acha que é certo. A primeira coisa é, a marcação de campo deve ser preservada. Ponto. O árbitro decidiu, está decidido. O VAR age quando entende que houve um erro grave. Não viu o pênalti, não viu o lance para expulsão, não percebeu uma falta grave na construção de uma jogada que termina em gol. Para isso, o VAR tem que chamar. Para debater lance com o árbitro, não. E esse camarada, mais uns 2 ou 3 aí, tem o péssimo hábito de convencer o árbitro de que ele tem que mudar a marcação dele. Vem cá, Daronco, olha lá, ó. Solada, o cara caiu, é vermelho. E o Daronco tem um defeito. O Daronco é um árbitro que se deixa convencer e que se deixa corrigir. Ele não exerce a sua autoridade de campo. Ali é para ele chegar e falar, para mim, disputa de bola normal e o Daverson força a queda. Não vou dar vermelho. Ou não vai. Simplesmente não vá no VAR. Mas ele foi e acabou cedendo. Depois disso o jogo muda, porque aí o brilho, não teve nenhum brilho antes, mas entendam o brilho que eu quero dizer. Aquilo que poderia ser um brilho acabou. Aí foi só um jogo de força e de mental. E nesse sentido, hoje, o Crespo está de parabéns e o time do São Paulo está de parabéns. Porque conseguiu sustentar uma vitória por 1-0, com 1 a menos. Ah, mas foi um atacante. Sim, foi. Só que veja bem, você perde força de ataque num time que já não tem ataque. A tendência é você ficar guardado, e ao ficar guardado, você chama o adversário. E o Fortaleza foi para cima. Pressionou e o São Paulo se defendeu bem. Então, a atuação mental do São Paulo hoje foi muito boa. A entrega do time hoje foi perceptível. Os jogadores quiseram vencer a partida. Não admitiram a hipótese de sofrer um gol de empate. E quando você faz isso, você abre caminho para uma possibilidade de vencer. E olha que ela nem saiu de um jeito que seria tradicional, porque para mim, por exemplo, o Crespo erra ao colocar o Luciano e não... O Ferreira está em péssima fase. Eu entendo ele não ter colocado o Ferreira pela fase, mas pela montagem de time naquele momento, era o Ferreira por causa da velocidade, para você pegar a defesa do Fortaleza aberta, porque o Fortaleza estava pressionando para tentar empatar, e com facilidade de chegar ao ataque. E ele tirou o Wendel, que é o jogador da lateral, que tem velocidade, depois de ter colocado o Luciano. Então ele perdeu, ele passou a ter um jogador de referência de novo, mas ele perdeu a ligação mais rápida com esse jogador. E aí a impressão que a gente tinha é que São Paulo ia ficar guardado, alguém ia dar um estouro para frente para o Luciano tentar alcançar. E isso provavelmente não ia acontecer com tanta facilidade. Agora veja só, né? Curiosamente, numa bola roubada na insistência do Luiz Gustavo e do Alisson, o Luciano começa a jogada, que vai lá na frente para o Enzo, ele acompanha, o Enzo consegue botar no meio da área e aí o Luciano chega batendo no contra-ataque e faz o segundo gol. Fruto da calma, fruto da experiência e fruto da paciência que o time exercitou hoje muito bem. Já fazia muito tempo que não exercitava. Daqui para frente, a gente ainda lamenta o que aconteceu na quinta-feira, né?
Todas as perspectivas boas do São Paulo terminaram. O São Paulo hoje trabalha apenas com a perspectiva de se classificar para a Libertadores. E atenção, eu sempre insisto nisso, tem que classificar. Clubes do tamanho do São Paulo têm que classificar. O Manchester United, que não ganha uma Premier League há um milênio, luta para se classificar para a Liga dos Campeões. Para clubes como o Manchester United, é obrigatório estar na Liga dos Campeões, onde você está em evidência, onde você ganha dinheiro. Para o São Paulo, para clubes do tamanho do São Paulo, estar na Libertadores da América é uma obrigação. Você tem que estar lá. Então o trabalho tem que ser, no mínimo, estar entre os 6. No mínimo. E não esperar que abra mais uma vaga. Até muito dificilmente vai abrir essa vaga. Porque só se Flamengo ou Palmeiras, um dos dois, ganharem Libertadores. Né? Ou se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Que aí você abre só 2 vagas também. No máximo a G8. Se isso acontecer. Mas não é uma certeza. Então é melhor não contar com essa galinha. É melhor trabalhar para estar no grupo que vai a Libertadores da América. Se conseguir na fase de grupos, ótimo, não acredito. O São Paulo, infelizmente, perdeu esse terreno. Mas tem que lutar por isso. Tem que lutar por isso. Bom, domingo tem clássico contra o Palmeiras. Se me perguntassem, você acha que o São Paulo vai ganhar? Eu ia falar, não. Mas evidentemente eu estou torcendo para ganhar. E evidentemente eu tenho fé que possa ganhar. Mas a resposta racional é não. Talvez tenhamos Lucas. O Oscar hoje já foi para o banco. Estranha essa história, né? Na coletiva do Crespo do domingo, parecia que o Oscar estava na UTI. Hoje ele foi? Da onde essa história? Muito mal explicado. Espero que ele explique na coletiva hoje. E você vai ter a base do time que jogou hoje, por exemplo, que apresentou algumas coisas positivas. Inclusive que o Tapia deveria estar em campo ao lado do Luciano e não o Ferreirinha. Está em péssima fase. Importante sobre alguns grupos que têm se manifestado pela internet achando que o certo é o Morumbi 0, que 12 mil pessoas no domingo foi correto. No domingo não, na segunda-feira. Que 12 mil pessoas na segunda-feira foi um público correto, que devia ter sido menos. Não. Foi vergonhoso o público da segunda-feira. Torcedor tem que estar no estádio. Torcedor não tem que estar no estádio só na boa. É ridículo esse negócio de estar na boa. E a própria torcida do São Paulo é o exemplo. A última vez que o São Paulo teve um público do mesmo tamanho de segunda-feira foi em 2019. 11.970 pessoas. Depois nunca mais teve um público desse tamanho. Teve alguns públicos de 17 mil, pouquíssimos. 19, 22, muito no Campeonato Paulista. Mas a média do São Paulo em 24, 23, 22 foi sempre acima de 40 mil torcedores por jogo. E o São Paulo não estava disputando o título obrigatoriamente nesses anos. O São Paulo também teve problema no Brasileiro. O São Paulo perdeu 2 finais de campeonato nesse período. Ganhou um título importante, é verdade. Ganhou uma disputa importante, também é verdade. E ganhou um campeonato menor, também é verdade. Mas teve espaçamento, teve momentos em que o São Paulo teve problema. E quem ajudou foi a torcida. E se você está revoltado com o São Paulo e entende que o Júlio Casares não merece, vá ao estádio e proteste contra o Júlio Casares. Domingo eu vou ao Morumbi. E eu vou gritar contra Júlio Casares lá. Porque ele é o grande problema do São Paulo hoje. Se você não for ao estádio, é confortável para o Júlio Casares. Claro, o Júlio Casares é tão ruim que ele não lembrou, e para mim não é que ele não lembrou, ele não quis baratear o preço do ingresso. A torcida de São Paulo, por tudo que fez esses anos todos, merece pagar menos. Pelo menos agora, para ajudar o time de novo. A diretoria de São Paulo tem que dar
essa sinalização de gratidão para a torcida, por tudo que ela fez até agora. O São Paulo conseguiu ter um jogo com menos gente na Libertadores do que no jogo anterior. Foram 58 mil contra o Nacional de Medellín, 54 mil, quase 55 contra a LDU, e a renda foi quase o dobro. Então o São Paulo só pensou no dinheiro. Mas agora precisa ajudar o torcedor, para que o torcedor ajude o São Paulo. O torcedor, a criança especialmente, o jovem que não tem grana, se tiver barato o estádio, ele vai. Ele vai só para ver o time, mas ele vai. Agora, se tiver R$100 a arquibancada, uma fase, o cara não vai, cara. Então, são dois assuntos. É difícil, a diretoria de São Paulo precisa ajudar o time, precisa ajudar a torcida. Mas a torcida não pode abandonar o time nesse momento. Morumbi 0 é confortável para o Casares. Morumbi 0 pesa para os jogadores. Só quem sente a falta de presença do público é o jogador. O Casares não sente. Ele está lá na salinha dele, está no camarote. Para ele é bom. Não vai ter 40 mil pessoas xingando ele no Morumbi. Então, se você é da turma que apoia esse tipo de movimento, repense. O São Paulo precisa do torcedor no estádio. Os jogadores, que até hoje é bom que se diga, sempre se entregaram, são do torcedor no estádio. E vamos empurrar o time domingo para ver se ele consegue pelo menos meter um gol no Palmeiras. E quem sabe segurar o resultado de novo como hoje. Vamos lá? Vamos lá, gente? Olá, hein? Rafael fez uma grande defesa no segundo tempo, né? Foi bem quando foi exigido, nota 7 para ele. Quero um destaque especial para a linha de defesa do São Paulo. E um parabéns para o Crespo pela escolha. Todos os jogadores da linha de defesa foram bem. Um destaque para o Negrutti, que não é da posição, mas se desdobrou e foi bem. O Sabino fez uma boa partida de zagueiro. E o Luiz Gustavo fez uma partidaça. O cara ficou 4 meses fora, doente, com uma intervenção médica importante, com uma manifestação médica grave, que é uma embolia. Teve que fazer treinamentos diferentes, teve que fazer tratamento médico, uma demora enorme para poder voltar. O cara foi improvisado de zagueiro e jogou para caramba. Então eu vou dar nota 7 para o Negrutti, 7 para o Sabino e 8 para o Luiz Gustavo, que ele se desdobrou, ele jogou demais. Cedric Soares, muito boa partida, se esforçou para fazer o apoio, conseguiu quando possível. Leva uma nota 7,5. Pablo Maia fez uma partida correta hoje, mas ainda precisa voltar a ser o Pablo Maia de antes. 7. Bobadilla melhorou um pouquinho, tentou um chute no gol no segundo tempo, importante, poderia ter feito. Nota 7 para ele. Rodriguinho, estava bem. Saiu porque o São Paulo precisou se remontar depois da expulsão do Rigoni. Mas enquanto jogou, foi bem, leva uma nota 6,5. O Wendel, eu gosto do Wendel. Acho que o Wendel dá uma mobilidade que o time do São Paulo hoje não tem. E acho que ele precisa jogar mais que o Enzo Dias. É a minha opinião. Eu sei que o Enzo é o titular absoluto do Crespo e da torcida também. Mas eu gostaria de ver mais o Wendel em campo. Nem que fosse com o próprio Enzo jogando também. Tapia. É grosso, é pesado, mas chuta bem no gol e sabe se colocar. Posicionamento correto de centroavante hoje. A bola chegou para ele, não ficou pensando não. Caiu na frente, meteu o chute, fez o gol. Só por esse movimento merece um 7,5. O Rigoni é o seguinte. O Rigoni não estava... O Rigoni estava jogando um pouquinho melhor do que nos outros jogos, porque estava fazendo essa função de levar o time para o ataque. Mas pouco objetivo, com um pouco de dificuldade para entrar na área em alguns momentos. Aí, participa de um lance onde, na minha visão, ele não deveria ser expulso, mas ele facilita para o árbitro a decisão, porque ele não tira o corpo da disputa quando ele vê que o jogador está indo para cima dele. Ele devia ter sido esperto e tirado um pouco o corpo. E ele facilitou a expulsão.
eu vou dar uma nota 0 pro Rigoni, que eu acho que não tem que jogar. Já falei, péssima fase, jogador que não entendeu o que é o São Paulo, estava disputando uma decisão de Libertadores quinta-feira e não estava nem aí. Não, por mim não joga. Por mim não joga. Entrou o Alisson, que jogou bem, entrou meio assustadinho assim, mas depois se achou e foi bem no segundo tempo. Entrou o Enzo Dias, com a manutenção do Wendel, fez uma partida boa, forte, ajudou a marcar. Foi um Enzo Dias um pouco mais pesadão, mais parrudão hoje. Ganhou uma nota 7 também. Entrou o Luciano, que fez o segundo gol, enfim, desencantou. Jogou até bem, um pouco antes do gol e depois do gol. Antes do gol, um pouco mais para trás, ele estava ainda um pouco tímido. Só não gostei da comemoração. A torcida do São Paulo não te ofendeu, Luciano. E a torcida do São Paulo não é contra você. Meia dúzia de cretinos acham que você tem que sair do time, mas a parte maior da torcida não. Então você tinha que comemorar o gol. Você tinha esse direito e não precisava fazer cara de bunda. Deveria ter comemorado o gol direito. Enfim, apesar disso tudo, merece um destaque porque fez o gol numa jogada de ataque importante de contra-ataque do time. Leva uma nota 7,5 também. E nós tivemos o Mailton, que ele entrou no lugar do direito, no lado direito, no lugar do Cedric Soares, apoiando o time. Precisa melhorar o cruzamento ainda, mas hoje não comprometeu tanto. Certo, gente? Abraço para todo mundo, então, até a próxima. Valeu!